Primeiramente, vamos criar um group by simples para facilitar o entendimento, totalizando as ordens do cliente. Veja que agora temos o grupamento pelo cliente utilizando ID, nome, status e o ID da ordem do pedido. Agora, desejamos introduzir duas linhas com um total geral e, em seguida, um subtotal por cliente. Nesse momento, vamos comentar essa linha e acrescentar a cláusula Grouping Sets após o Group By. A partir desse momento, precisamos acrescentar um par de parênteses, que vai conter uma lista com cada grupamento que desejamos criar. Perceba que cada grupo deverá estar entre parênteses. Agora, vamos retornar à linha comentada e colocá-la entre esses parênteses, pois ela corresponde ao grupamento que criamos inicialmente no Group By simples. Em seguida, vamos acrescentar mais um par de parênteses vazio, que será o nosso total geral, utilizando todos os pedidos da listagem. Esse grupo corresponderia a um group by como esse. Observe que, após a execução da instrução, foi criada uma nova linha no final da consulta, devido às colunas com valores nulos serem mostradas por último, por padrão. Para alterar esse comportamento, vamos introduzir null first após o campo Customer ID. Isso fará com que essa linha seja mostrada no topo da consulta. Agora, vamos introduzir uma nova linha com mais um grupo, com o subtotal por cliente. Adicionamos mais um par de parênteses, contendo os campos Customer ID e Full Name, gerando a nossa linha com subtotal. Essa linha com subtotal por cliente corresponderia a um Group By como esse. Veja que precisamos mover a linha para a parte superior do grupo para mantermos o mesmo padrão de mostrar os totalizadores antes do detalhamento, utilizando a mesma técnica e adicionando null first após o ID da ordem do pedido. Veja que é muito simples a utilização de múltiplos group by utilizando o grouping sets. Então, ficamos por aqui. Era isso que eu queria mostrar para vocês e até a próxima!